Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de uma caixa de madeira, um porta-whisky. Um amigo meu fez aniversário e eu queria dar uma garrafa de whisky para ele e fiquei sabendo que a esposa também quer ganhar presente. Se ela não ganha, ela fica brava. Então, agora eu vou ter um problema. Vai ter problema mesmo. Marcelo, cadê a minha caixa? Tá aqui, eu vou te dar então, um presente agora. Puxa, viu como ela ficou brava? Olha aí, ó. O aniversariante sou eu, né? Ah, não, peraí. Olha lá, você é a garrafa de uísque. Ah, bom. E no final, os dois vão ganhar um presente pra casa. Muito que bem. E ela ficou brava, viu? Falei. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza. Veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Fechou, aí eu fecho lá. Vamos ver se ficou legal. Eu acho que eu gaguejei. Agora vamos ver a naturalidade. Eu sou super natural. Eu nasci pra isso. Eu não vou passar as medidas ainda, porque muitas delas vão ser alteradas aí no decorrer da montagem da peça. Eu vou usar essa peça aqui maior, essa parte vai ficar para fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse gabarito aqui na peça, para eu poder fazer o quê? Uma canaleta aqui. Exatamente isso daqui. Para quê? Para que quando eu venha com essa madeira aqui que eu vou fazer a porta, eu consiga girar aqui dentro, abrir e depois ela vem e fecha com todas elas juntas. Então, portanto, eu ainda vou cortar, vou modificar bastante o tamanho. Esse gabarito vai me servir para fazer numa parte e essa na outra, porque depois nós vamos ter que juntar madeira para que elas possam abrir e fechar nesse trilho, aí ficar presa nesse trilho. Então, depois que eu fizer o fechamento, é que de fato eu vou ter aqui as medidas certinhas para poder cortar. E na hora de eu montar, eu consegui colocar, encaixar ela por baixo. Eu vou mostrar isso no passo a passo. O que nós vamos fazer agora é preparar essas duas partes aqui para poder fazer o contorno aqui. O gabarito, ele é muito simples de ser feito. Eu estou com uma chapa aqui de 6 milímetros. O ideal é que você faça com uma chapa bem fina, para que depois você venha com a tupia aqui e faça o corte. Eu já vou explicar lá na tupia. Tem uma pecinha chamada copiadora e essa peça que nós vamos colocar nela para poder copiar aqui esse desenho e fazer o rebaixo nessa madeira. De largura, essa peça tem 9,5 cm e de comprimento ela tem 40 centímetros. Espessura é uma chapa de compensado de 6 milímetros. Nós vamos usar aqui a tupia laminadora. A tupia tem uma parte acrílica aqui, essa parte de baixo eu solto ela. Para quê? Para colocar uma peça chamada copiadora. Essa peça, o que ela vai fazer? Ela vai bater aqui e vai copiar exatamente essa figura aqui que eu preciso. Então ele vai bater e vai copiar por toda a extensão, toda essa parte desse gabarito que foi feito. Isso vem junto com a tupia quando você adquire a tupia. Ele tem um rebaixo aqui para poder encaixar. E aí eu venho com essa tampinha, vou parafusar ela aqui. Ela vai ficar presa aqui com esse rebaixo justamente para poder bater aqui no gabarito e copiar essa figura. Quando eu for baixar a fresa, eu vou escolher a profundidade. O que vai acontecer? O copiador vai ficar aqui para que eu consiga encostar lá na parede do gabarito, colocar aqui a fresa e definir a profundidade. E eu já falo, depois que eu fizer, eu falo a profundidade que a gente vai fazer o suficiente para poder prender a madeira lá no trilho. Eu vou posicionar essa minha peça aqui na base,
E vou vir com um esquadro combinado e marcar aqui a distância deles, para que eles fiquem na mesma distância igual, para na hora que eu vier colocar as madeiras do trilho, os trilhos não estejam diferentes, e aí eu não consigo. Ele tem que estar bem esquadrejado aqui, para poder ficar certinho, senão o trilho não vai abrir nem fechar a porta. Eu estou marcando aqui os lados, eu já havia travado aqui, eu já tinha colocado a madeira aqui para saber a distância, tá com 4 centímetros, ponto 3 milímetros. Aqui a mesma coisa. E desse lado eu preciso fazer igual, para que quando eu feche as minhas madeiras, os trilhos estejam igual, para poder fechar a porta. Se tiver diferente aqui, eu não vou conseguir fechar, vai dar uma diferença e a porta não vai conseguir fechar, não vai conseguir passar no trilho, porque o trilho vai estar bem justo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou separar essa parte aqui e vou colar com uma fita dupla face, ou se você tiver algum outro mecanismo, pode ser com uma cola de secagem instantânea também, 2 ou 3 pinguinhos só para fixar ela aqui, depois você dá uma batida, ela solta, daqui a mesma coisa. Eu vou usar aqui uma fita dupla face para poder fixar essa peça aqui, esse meu gabarito, para eu poder fazer o corte. Não aperta quando você posicionar ela, porque se você precisar mudar, você consegue. Certifica ela que ela está certinha, ela tem que estar certinha para você poder fixar ela. Uma vez que ela está certa, eu fixo. E aí ela não solta. Ela prende para eu poder fazer o trilho aqui. Aqui é bastante importante, porque se tiver torto, depois vai dar diferença na hora de você colocar o trilho. Então aqui tenha bastante paciência, tenha bastante critério aqui na hora de montar. Tá errado, tira, coloca de novo, para você poder fazer o trilho certinho. Tem que estar igual dos dois lados, para elas não travarem, não passarem ali, como vai ficar muito justo, acabar que não conseguindo passar. Então a linha aqui direitinho, tá certo um lado, vamos fazer o outro. Eu vou pegar a tupia aqui, muito importante você fazer a configuração da tupia sem que ela esteja lá energizada, ligada na energia. Se for uma tupia a bateria, tira a bateria, depois que você terminou as configurações, aí sim você põe a bateria ou coloca o cabo na energia, porque às vezes você esquece aqui a trava ligada e você está muito perto aqui, você vai mexer, na hora que você põe na energia, ela liga e te machuca aqui. Eu vou verificar a altura da minha fresa, eu venho aqui por trás aqui e eu vou conseguir fazer essa profundidade e ela vai copiar exatamente essa figura aqui que eu coloquei. Eu usei aqui 7 milímetros de profundidade para poder fazer esse rebaixo aqui. Depois que você teve certeza que está tudo ok, você dá uma olhadinha. Eu dei uma limpadinha aqui, bati um ar aqui para poder ir mais rápido. Mas se você ir com uma chave de fenda ou um formãozinho mais fininho e tirando aqui o excesso, para você ver como é que está o rasgo, se o rasgo foi feito de acordo com como deveria ser feito. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui esse gabarito. Tá aqui. E pronto, tirei esse daqui. Um detalhe importante aqui que eu quase que esqueço de passar, como é que eu consegui fazer aqui essa medida certa dessa canaleta aqui? Com que base? Como é que eu fiz a medida? Se você pegar um paquímetro, com a parte de cima dele, que é a parte própria para medir isso, eu travo ele aqui e tenho exatamente a medida do que eu preciso da espessura. Lá na serra de bancada, eu vou usar essa pontinha aqui para poder encostar lá na serra, trazer a régua até aqui, e é justamente esse pedacinho que eu vou fazer o corte na serra de bancada, conforme eu fiz. Fiz vários cortes dessa mesma profundidade. Então eu consigo essa espessura aqui, que é de 5 milímetros.
exatamente 5 milímetros aqui, 5 milímetros aqui e 5 milímetros aqui. Então eu consigo fazer essa madeira aqui, essa canaleta aqui, passar por essa marcação aqui. Eu esqueci de falar, esses gabaritos depois você separa e dá para usar de novo, que dá para usar muitas vezes porque não estraga. O copiador aqui não pega na madeira, então não belisca aqui, não estraga esse gabarito. E você pode reutilizar aí sempre que for fazer para vender essa peça aqui. Você consegue produzir em grande quantidade. Você pode copiar aqui quantas vezes você quiser esse gabarito aqui para poder fazer essas arranhuras aqui, esse rebaixo. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui uma lixa de número 100, você pode usar aquela folha retangular, eu não tenho aquela folha aqui, eu vou usar essa da Rota Orbital mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui, ó. Depois eu dobro ela de novo. Para quê? Para que ela consiga aqui pegar toda esse rebaixo aqui, eu consiga fazer o lixamento dela aqui, ó. Eu preciso lixar ele bem lixado, para poder passar aqui a porta e deslizar sem nenhuma dificuldade. Então vou fazer isso aqui para todas elas, para todos esses rebaixos aqui. Primeiro na parte reta. Pronto, já fiz aqui na parte reta. O que eu vou fazer? Eu vou soltar eles aqui. Depois que eu fiz o lixamento aqui da parte reta, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar ele aqui no rebaixo e vou fazer o que? A curva aqui, com a lixa dentro do rebaixo. E eu vou fazer o que? Eu vou fazer esse movimento aqui para poder desgastar essa parte aqui de dentro. Não precisa fazer com muita força, é só para você ter um lixamento aí perfeito. Pronto, já lixei essa parte, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ponho no trilho aqui e faço aqui o círculo e faço o lixamento. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu solto aqui a minha madeira e vou inverter, vou trazer ela aqui para mim. E eu vou fazer o quê? Vou trazer novamente aqui no trilho e vou lixar agora essa parte aqui de fora. Depois eu vou fazer o mesmo lixamento nessas barras para eu ter aqui o 100% de deslizamento das curvas para não travar minha madeira aqui dentro no trilho. Eu preciso que a porta ela abra e fecha bem macia, bem confortável. Pronto, a gente fez todos os cortes. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a preparar agora a porta. Minha preocupação aqui é o quê? Que todas essas madeirinhas elas passem de uma forma bem suave, bem tranquila. Aqui dentro a gente fez com uma lixa 120, 320 e 600. Eu fiz a mesma coisa para essas outras madeirinhas aqui também. Que tem o quê? A mesma espessura que essa canaleta aqui para ela poder passar, porque eu vou ter que passar aqui com elas depois com o pano e elas vão fazer esse movimento aqui. Eu coloquei aqui uma base para eu ter certeza que está tudo retinho, que eu não vou ter problema de ondulação, porque o balcão está bastante usado, então ele tem muita ondulação e para isso eu vou usar esse compensado aqui só para poder guiar as madeirinhas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar duas madeiras, uma na sequência da outra, e aqui eu vou colocar a 90 graus. Depois eu venho e vou encaixando uma madeirinha aqui na outra. Essas aqui eu vou fixar, essas ainda não. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar elas e venho encaixando aqui na sequência. Depois eu fecho aqui, essas aqui já vão estar presas. Eu fecho aqui bem preso, prendo ela e a mesma coisa aqui. E depois eu venho com uma outra para poder encaixar e fazer pressão e juntar todas elas. Elas não vão ficar coladas, elas só vão ficar posicionadas para que eu venha com a cola e a cola não tenha perigo de entrar nessas frinchas aqui da madeira. Por isso eu vou apertar o máximo para deixar ela bem juntinha, para depois vir com o tecido aqui e fazer a colagem.
Para eu ter certeza que eu estou a 90 graus, eu vou colocar aqui uma madeirinha aqui, um esquadro, e vou colar essa madeira aqui com uma cola instantânea. Agora eu venho encaixando as madeirinhas aqui, apenas posicionando, elas não vão ficar coladas. Se tiver alguma sujeirinha aqui, certifica de que está limpo, porque a gente vai precisar juntar elas o máximo possível. Bom, o que acontece aqui? Elas estão alinhadas e eu quero que essa parte vai ficar na frente. Então, se eu colocar o pano aqui, essa parte vai ficar para trás. Para eu não me perder na configuração, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e só vou trocando de posição para ela poder depois ficar na posição correta. Dá uma distância aqui para você não se perder. Vai juntando para você ir virando. E eu vou fazer até lá no final. Dá a impressão que está igual, mas tem umas diferenças lá na frente. E por isso que eu estou invertendo elas. Aqui não tem necessidade porque vai ficar tudo igual. Pronto, agora essa última aqui, eu vou pressionar de forma que fica bem junta, mas não é para levantar, porque senão ela vai escapar e eu não vou conseguir passar o pano. Somente essa está presa, as demais não estão. Vou usar aqui essa madeira para alinhar elas. Se tiver alguma para cima eu já acerto. Para eu saber agora quanto de margem eu vou deixar aqui, porque eu não posso colar tudo, eu preciso de uma margem, porque é justamente onde vai entrar aqui no trilho. Para eu saber aqui quanto que eu tenho de profundidade, eu vou marcar aqui no meu paquímetro. São 7 milímetros, então eu vou colocar uma margem de 7 milímetros desse lado e uma margem de 7 milímetros desse lado. Eu vou fazer um risco de ponta a ponta, passar a cola dentro desta margem. Claro que quando eu chegar aqui nas pontinhas, vocês vão ver lá na hora que eu estiver passando a cola, eu vou procurar colocar um pouco de cola para que não seja exagerado, para ela não ir lá para a margem, para eu poder colar o pano. Quando eu for colar o pano, essa parte de 7 milímetros não vai pegar. Depois eu venho com o estilete, corto o pano aqui, e aí eu vou ter o pano prendendo a madeira para poder fazer minha porta sanfonada. O que eu vou fazer agora é passar a cola nessa área aqui para depois vir com o pano. Depois que eu colar, o que eu vou fazer? Eu vou usar o ferro aqui quente, dar uma passadinha, não muito quente também, uma temperatura aí bem levezinha, só para poder alisar o pano e esticar o máximo do pano possível para deixar ele bem retinho aqui, bem juntinho com a madeira, para que depois ele consiga fazer uma pressão na própria madeira para servir de apoio na hora de eu girar a madeira. Quando eu estiver recolhendo a madeira, ela vai conseguir dobrar, porque ela está bem presa aqui no pano. Agora eu venho com o pano aqui, vou passar um pouquinho, porque tem uma margem aqui, tem uma costura. Então eu vou passar um pouquinho, encostar ele aqui, deixar secar para depois vir cortar ele nesta margem onde eu já havia feito aqui. Eu só passei cola na margem, não passei cola aqui. E se porventura passar um pouquinho de cola, depois com o estilete a gente vem cortando. Umas 4 horas de cola é o suficiente para poder secar aqui e você não ter problema de escapar. Se porventura alguma parte não ficar colada, deixa, não mexe agora. Depois, quando a gente cortar, a gente cola se for preciso colar. Senão, a gente deixa do jeito que está. E aqui vai ficar por 4 horas até poder secar para a gente poder fazer o corte. Quando está bem colado, está bem seco já. Já se passaram 4 horas também. Deixei aqui secando. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma régua aqui, eu tenho essa régua de pedreiro.
que eu vou fazer? Eu vou colocar ele bem aqui na linha, aonde eu havia marcado aqui os 7 milímetros, e vou riscar com estilete. Vou segurar aqui e vou riscar com estilete, vou fazer o corte, vou tirar essa parte, depois eu venho tirando essa e assim por diante. Agora a gente vai tentar soltar aqui. Olha que funcionou mesmo. Só tentei soltando aos pouquinhos aqui, que às vezes ele tende a grudar um pouquinho, você solta, para depois ele poder fazer a curva lá. Pronto. É a primeira vez que eu faço no canal, tô junto com vocês aí também, aprendendo, junto com todo mundo. Ninguém é diferente. Bom, o que vai acontecer agora? Nós vamos testar ela para ver se ele vai passar lá nas curvas da nossa caixa lá, nosso porta-whisky. Eu vou limpar aqui a bagunça e a gente já volta. Eu vou cortar um pedaço aqui, vocês vão entender por quê. E ele precisa também fazer um contrapeso para ele não despencar. Então eu vou cortar ele aqui, quando eu empurrar aqui, que eu for abrir, ele vai ter que vir até aqui mais ou menos, para poder abrir e eu poder tirar a garrafa. Eu vou cortar aqui, vocês já vão entender. Bom, o que vai acontecer? Ele vai entrar por aqui, eu tenho que fazer teste, eu não vou sair colando ainda. Primeiro eu preciso ver se está funcionando. Eu vou colocar ele aqui no trilho e vou empurrar ele para ver se ele faz a curva. Olha lá, ele fez a curva e eu tenho que vir até um certo ponto aqui, ó. Cuidado nesse momento, porque você pode querer beber o uísque aqui. Olha, eu preciso que ele venha mais ou menos até aqui para eu poder retirar a garrafa. Então eu vou precisar tirar mais um aqui para ele poder ficar por aqui mais ou menos. Então eu vou arrancar mais esse daqui. É melhor sobrar do que faltar. Então eu já fiz realmente com uma margem bem grande aí, para não ter nenhum perigo de faltar. Porque se falta para você colar é mais difícil, para você cortar é mais fácil. Pronto, vamos testar outra vez. Um detalhe, eu não passei cera ainda aqui e nem cera nas bordas. E ele já está com essa facilidade toda. Olha lá. Agora ele abre o suficiente para eu poder colocar a garrafa aqui e tirar ela pela frente. Eu vou passar agora aqui dentro um óleo mineral com cera de carnaúba para deixar bem escorregadio, bem lisinho. Não vou passar muito ali para não escorregar lá para o ângulo de 45 graus, que lá eu vou colar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte da frente, nós vamos inverter ela, colocar ela para baixo, porque a parte que está reta vai ficar mais fácil para a gente poder montar a peça. E aí o que eu vou fazer? Essa daqui é a parte de trás, onde vai o fundo. Eu vou começar a colar essas partes, vou passar a cola para juntar aqui e aqui. Eu não vou colar aqui no fundo, porque é aqui, por aqui que vai entrar a porta. Depois eu não consigo mais colocar a porta. Então o que vai acontecer? Eu vou passar a cola aqui e aqui, vou só encostar essa peça aqui, vou colocar a cinta aqui na lateral para poder fechar a caixa. Essas partes aqui de cima vão colar, a do fundo não vai colar, eu só vou colocar aqui para poder manter o ângulo. Pus esse guia aqui para poder deixar certinho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar aqui, vou passar a cola aqui e vou fechar esta parte aqui.
Procure espalhar bem a cola para esse ângulo aqui colar direitinho. Agora eu vou levantar para colar, que eu vou tocar a fita lá. Ele vai fazer pressão para poder fazer a colagem. Eu vou pegar esta parte do fundo e vou colocar aqui para poder manter o ângulo, deixar o ângulo certinho. Mas eu não vou colar essa parte do fundo, porque senão minha porta não entra. Então eu ponho a cinta aqui. Dá uma verificada se está o ângulo 90 graus, porque aqui eu preciso que ela esteja bem esquadrejada. Porque se não tiver esquadrejado corretamente, agora é hora de você acertar aqui para não ter problema depois, porque senão a porta também não entra. E agora a gente vai fazer o quê? A gente coloca o fundo. Depois que secar a cola, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse fundo aqui, entro com a porta, tá tudo ok? Eu colo ela aqui. Pronto, eu tirei a cinta aqui, eu tinha passado uma fita, nós vamos tirar essa fita aqui para poder prender, e tirei a cinta que estava prendendo aqui a caixa. O que acontece a caixa? Eu fiz aqui dentro uma guarniçãozinha, cortei o mais longo e os curtinhos, para quê? Para ficar atrás desse rebaixo. Acabei esquecendo de gravar esse detalhezinho, mas é uma simples guarniçãozinha. Peguei a madeirinha aqui, cortei numa medida, passei uma cola instantânea aqui para poder grudar com bastante pressão, com bastante força, está bastante resistente, e fechei como se fosse um quadrinho para que a hora que a portinha entrar, ela fica nessa guarniçãozinha aqui e não deixa mostrar as laterais aqui da porta. O que nós vamos fazer agora? Eu vou tirar aqui essa fita. Essa parte de trás aqui, ela não pode estar presa. Por quê? Que é por aqui que eu vou entrar com a porta. Por baixo, é por aqui que a porta vai entrar. Pronto, a porta está entrando. E aí ela vai passar por toda a extensão. Vai entrar lá na guarniçãozinha. E aí eu puxo ela de volta, ela está deslizando bem macio. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fixar o fundo, porque aqui por baixo que eu vou controlar. Então eu vou tampar aqui, a gente vai colar essa parte aqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse pedacinho aqui, para poder fazer o controle de sobe e desce. E nós vamos colocar aqui uma guarniçãozinha aqui, para esconder essa curva. Nós vamos colar essa guarniçãozinha aqui para esconder a curva. E essa madeirinha, o que ela vai fazer? Quando ela chegar aqui em cima, ela para, ela bate, ela para, não deixa a porta continuar. E depois eu trago ela para cá. E é dessa forma que a gente vai finalizar aqui a parte da colagem. Depois a gente vai fazer um lixamento aqui na parte de fora, aqui, só para dar um acabamento por conta da cola. Eu vou passar uma lixa 100, bem rápido mesmo, só para tirar algumas imperfeições aqui da cola. Depois eu venho com uma lixa 320 e aí eu finalizo com um óleo mineral e uma cera de carnaúba ou uma cera de abelha também, para deixar a peça bem bonita. Vai ficar bastante bacana aqui a peça. Essas falhas, eu gosto bastante aqui dessas marcas aqui, dessas falhas, esses nós do pinus. É uma madeira de pinus, eu acho uma madeira muito bonita. Não vou escurecer essa madeira, eu quero essa peça clara, para deixar aqui os nós aparecendo aqui bem em evidência aqui, essa caixinha aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse porta-whisky. Ele não é difícil de ser feito, ele é bem trabalhoso, porque tem algumas peças pequenininhas lá para cortar,
e um pouquinho de cautela ali. A gente precisa que a caixa esteja esquadrejada, tudo em 90 graus, tudo certinho, porque senão a caixinha ali, a tampinha não abre, e aí a gente tem problema no mecanismo dessa caixa. Do mais, é uma caixa bem simples de ser feita, com bastante paciência. Eu utilizei praticamente poucas as ferramentas, uma serra de bancada e uma tupia. Se eu não tiver, por exemplo, uma serra de bancada, dá para eu fazer com uma serra tico-tico? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá sim. Vai aos poucos que você consegue cortar, inclusive ângulos de 45 graus com a serra tico-tico, também dá para fazer isso. O preço final dessa peça, eu posso vender essa peça até R$130. Custo, quanto custou para eu fazer toda essa peça aí? R$60 a R$70 para eu poder montar essa caixinha. É um produto bem legal, bem bacana, dá para trabalhar ele de diversas formas. Eu poderia ter deixado as madeiras um pouquinho mais fininhas, eu poderia ter passado até no desengrosso. Não passei no desengrosso porque muitas pessoas me disseram que quando vem o desengrosso a gente até desanima, porque muitas delas não têm o desengrosso. Então eu fiz sem o desengrosso, dá para fazer também, a peça fica muito bonita, independente do desengrosso. É claro que o desengrosso vai fazer um trabalho mais delicado, eu vou conseguir afinar a madeira de uma forma para deixar a peça mais delicada, mas no final ambos têm a sua beleza e dá para fazer com poucos recursos. Utiliza as ferramentas que você tem, vai aprimorando as suas técnicas para que você também consiga executar. Do mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!